Vamos abrir a escritura no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 14. Os primeiros 14 versículos que abrem este evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de João. Eu quero pedir de antemão aos irmãos que abra seu coração neste momento e procure se concentrar, e procure compreender, e procure colher cada palavra que será dita aqui nesta manhã. Nós queremos hoje dar a continuidade da ministração da semana passada, em que nós falávamos acerca de Jesus, ou melhor, falávamos acerca o Filho de Deus, né? Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos continuar então. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Palavras profundas, né? Palavras que revelam coisas tão grandes. E embora seja um texto relativamente conhecido da maioria dos cristãos, porque aqui contém, pelo menos o versículo 14, é um versículo bastante conhecido, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas a despeito disso, é uma porção da escritura que ainda não tem sido compreendida pela maioria dos cristãos, pela maioria das pessoas. Mas a falta de compreensão não está no aspecto sintático do texto, porque aí seria subestimar a capacidade dos irmãos e das pessoas em geral. Mas o que ocorre é que durante a história da igreja, e eu quero que os irmãos entendam isso desde o princípio, a história da igreja, ela é marcada por muita treva espiritual. Basta que você olhe para a história, para a igreja na sua história, vocês verão a luta que o maligno travou contra a igreja, com o fim de impedir que os santos, que os filhos de Deus, compreendam a verdade do evangelho. E foram muitas as maneiras que ele se utilizou para ir de encontro à igreja. Primeiramente, ele tentou matar os cristãos, né? Matando mesmo por meio do martírio. Logo no segundo século da era cristã, o que nós vemos ali? Vemos um período em que o Império Romano matava os cristãos, ora esquartejado, ora queimado numa fogueira, ora crucificado. Várias as formas que foram usadas então para destruir os cristãos. O que acontece, entretanto, é que na medida em que os cristãos iam morrendo, outros em muito maior número iam crendo no evangelho, iam aderindo às fileiras do evangelho, de maneira que logo as autoridades romanas perceberam que o sangue dos mártires era como se fosse sementes, ou seja, morria um, convertia-se 10, morria-se 10,
convertia-se 100. E assim sucessivamente, de maneira que eles pensaram, ora, se o nosso objetivo é dizimar da face da terra essa igreja, então nós estamos no caminho errado. Porque matando nós estamos multiplicando aqueles que creem no Evangelho. E aí a estratégia logo mudou. E a estratégia, então, foi quando o imperador romano, Constantino, ele fingiu-se converter-se a Jesus Cristo. O que aconteceu que na verdade foi o contrário. Ele entrou e se filtrou na igreja de Jesus Cristo. E então ele conseguiu fazer com que a igreja se convertesse ao paganismo romano. Houve o casamento da igreja com o Estado. E a partir daí então, o que ele começou a fazer foi modificar a verdade de Deus, modificar a doutrina de Deus. De modo então que quando começou a unir a doutrina de Cristo com a filosofia egípcia, grega, romana, ocorreu então que a verdade começou a ser maquiada, foi perdendo a sua clareza, e aí nós entramos logo em seguida na Idade Média, que foi a idade das trevas, de modo então que por muitos e muitos anos a verdade de Deus ficou oculta, como ela de fato é, dos cristãos. E isso não ficou diferente depois da Reforma Protestante e nem depois do movimento chamado evangelicalismo, que hoje nós conhecemos pelo movimento evangélico. Isso não mudou. Vivemos ainda num tempo de muita treva, de muita ignorância espiritual. Sobretudo agora, nos últimos dias. Eu costumo falar que se porventura o catolicismo romano, a igreja romana, a igreja medieval, foi a cabeça da degradação, então vivemos hoje no rabo da degradação, no final da degradação.